mesmo faço sem o fone, viu, Ida? Como que você está? Prazer te receber aqui, né? Nós que já conversamos há tanto tempo, trocando aí as experiências literárias na internet, você acompanhando o canal há algum tempo, eu também acompanhando o seu trabalho, e sempre fiquei muito alegre por esse contato, porque essa conexão com a literatura portuguesa é uma causa na qual eu acredito e que eu acho que deve ser muito explorada porque tem grandes potencialidades para ambos os países, né? Acho que todos nós, tanto Portugal quanto o Brasil, temos muito a aprender uns com os outros. Sim, Apesar, né, da nossa proximidade histórica e cultural, eu percebo que principalmente ali do começo do século XX para cá, nós tivemos um distanciamento, de modo que passamos a não saber tanto uns a respeito dos outros. E então, ter esse contato com você é uma possibilidade de conhecer mais. Então, eu queria começar com você se apresentando, apresentando o seu trabalho no Sonhando Entre Linhas, como que você chegou à literatura. O Luiz trabalha no grupo editorial Leia, lá em Portugal, que é um importante grupo editorial, inclusive com braço aqui no Brasil. E como que você chegou também à literatura brasileira, que eu percebo que você acompanha tão detidamente. Fique à vontade aí para se apresentar. bem, eu sou o Luís Moura, tenho 31 anos, vou fazer 32 este ano, Mais velho que eu, hein? mas eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. Eu, antes de ir para a editora, há uns anos atrás, quando eu fui escolher o curso que iria fazer naquilo que nós chamamos de ensino secundário, que no Brasil é o ensino médio, aqui em Cascais, que é onde eu moro, fica a uns 30 quilómetros de Lisboa. E decidi ir para multimédia porque dava para trabalhar em várias áreas, desde cinema, desde design gráfico, edição de vídeo, redes sociais. E foi um pouco por essa razão que eu fui seguir essa área. Sempre gostei muito de arte. Eu também estudei História da Arte, por exemplo. E literatura, desde o Saramago, Essa de Queiroz, Fernando Pessoa, Agostina. Tenho algumas referências em Portugal. E comecei a seguir o mercado brasileiro porque quando criei a página do Sonhando Entre Linhas comecei no Facebook sozinho e sempre tive esse fascínio pelo Brasil, até porque tenho alguns familiares do Brasil, apesar de eu nunca ter estado aí. E sempre tentei seguir os dois países porque basicamente o Brasil é o maior país de língua portuguesa em termos de América do Sul e tem um mercado bastante interessante. E tentei fazer esse paralelo entre a língua portuguesa de Portugal e a língua portuguesa do Brasil. Queria dizer que, apesar de a Leia de Portugal ter um braço aí no Brasil, é mais a nível educacional, não é tanto a nível de edições de literatura. Nessa parte somos mais independentes. A Leia do Brasil tem a sua própria equipa e nós temos a nossa equipa cá em Portugal. A Leia é o segundo maior grupo português a nível de editoras e tivemos alguns autores brasileiros de enorme sucesso, como o Itamar, que ganhou o prémio Leia cá em Portugal e só depois é que foi editado no Brasil. Mas eu acho que, mesmo assim, falando do mercado português, acho que há poucas editoras a apostar em autores brasileiros, tirando algumas exceções, como a Leia, como a Companhia das Letras aqui de Portugal, que é um braço da Companhia das Letras do Brasil. Sim. Mas eu acho que esse intercâmbio devia ser muito mais explorado. Eu tenho a certeza que há muito mais autores brasileiros publicados cá do que ao contrário. Provavelmente. E eu acredito também, Luiz, que esse fato de em Portugal talvez não chegarem tantos escritores brasileiros também se deve ao fato de que, pelo menos no caso dos contemporâneos, mesmo aqui no Brasil, eles são muito menos lidos do que deveriam. Então, se nem nós estamos consumindo, né, devidamente essa literatura,
quanto mais essa literatura chegar aí em Portugal, né? Se torna ainda mais difícil. Eu tenho acompanhado algum trabalho da Dublinense, que ela tem publicado alguns autores portugueses no Brasil, como o Afonso Cruz, o Gonçalo M. Tavares, a Ana Margarida de Carvalho e alguns autores, o Bruno Vieira Amaral, que foi publicado pela Companhia das Letras. Portanto, há alguns autores que, o Afonso Cruz, não sei se eu já tinha dito, mas ele também tem bastantes livros publicados aí no Brasil. O José Luís Peixoto. Portanto, há alguns autores a chegarem ao Brasil, mas eu acho que poderiam ser bastante mais. Eu sinto que houve uma melhora. Sim, eu também não acompanho isso desde muito tempo, né? Eu tenho 29 anos, digamos assim, que desde que eu tenho o canal, desde 2015, que eu comecei a prestar mais atenção em tudo isso. Mas, realmente, sim, é menos do que deveria ser, mas percebe-se que há um núcleo, né, esses que você mencionou de escritores portugueses, que estão muito presentes, que o público leitor médio brasileiro conhece, consome. Existem pessoas que realmente leem todos os livros que são publicados. O Walter Ugumãe, né, é de Angola, mas também tem muito a ver com Portugal. Não sei, acho que ele até mora aí, não é? Mas eu já vi uma entrevista dele a dizer que ele se sente mais português do que angolano, porque ele veio para cá com 2 anos, mas ele tem muito respeito por Angola e, e reclama essas raízes dele de Angola para ele, mas ele sente-se muito mais português, até porque na altura que ele nasceu, Portugal ainda era colonizador de Angola. Portanto, mas eu acho que ele está muito mais presente aqui e é um excelente autor. Acho que é publicado pela Globo Livros aí no Brasil, pelo grupo dele. Antes ele era publicado pela Cosac Naif, também saía alguma coisa pela editora 34, ambas grandes editoras, e agora pela Globo Livros, que também é outro grande jogador aí desse Também mercado sei que há um autor assim menos conhecido no Brasil, que é português, que é o João Reis, que saiu pela DBA. Sim, esse é menos conhecido. Eu acho que eu vi esse livro que saiu pela DBA. Foi A Noiva do Tradutor, que é um dos primeiros livros dele. Portanto, eu acho que está a haver esse esforço e aqui em Portugal a Companhia das Letras tem feito alguns lançamentos, tem trazido o Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas, trouxe o Chico Buarque, que já tem vários livros e ganhou o Prémio Camões, trouxe o Giovanni Martins, que basicamente é um fenómeno da literatura contemporânea do Brasil. Isso, explicando aqui, Luiz, acho que nem todo mundo sabe. A Companhia das Letras, né, essa grande editora brasileira que todo mundo acompanha e consome, ela tem agora um braço português, digamos assim, que é a Companhia das Letras de Portugal, que publica livros em Portugal. São livros diferentes dos livros aqui do Brasil, não são simplesmente vendidos os livros do Brasil em Portugal, né? São edições próprias. Aqui desde 2015. Mais ou menos foi a altura que você começou. Olha, eu nem sabia que era desde 2015, para mim era mais recente. O Milton Ratum também tem alguns livros publicados cá e é um dos melhores autores do Brasil da atualidade. Portanto, eu acho que eles têm feito esse esforço de trazer autores brasileiros para cá. E eu acho que eles estão levando tanto os contemporâneos quanto os clássicos brasileiros que talvez não foram tão difundidos em Portugal, não é mesmo? Moraes aqui também é publicado por eles, o Carlos Drummond de Andrade também. Portanto, eles têm feito algumas apostas. Mas também tem a Tinta da China, que também está, que publicou o Paulo Scott aqui, o Marrom e Amarelo. Tem algumas autoras que têm feito esse esforço. Eu acho que, pelo menos aqui em Portugal, do que eu sei, porque também trabalho numa editora, as editoras aqui em Portugal não fazem uma adaptação do português do Brasil, ou seja, mantêm o português original da obra, não fazem alteração. Sei que no Brasil isso acontece com alguns autores, que há uma adaptação do português de Portugal para o português do Brasil. Já havia alguns casos, tirando os clássicos como essa de Queiroz e o José Saramago, que eles não fazem nenhuma adaptação, mas já havia alguns autores brasileiros e portugueses que são adaptados para o português do Brasil. Não sei se... Olha só, eu na verdade nunca chequei muito, devo prestar mais atenção agora ao ler, se tem essa informação, se foi ou não adaptado. Há autores aqui que
que pedem mesmo às editoras para não alterar. Eu acho justo, acho justo. Acho que não tem justificativa para alterar, não é tão diferente assim, basta às vezes alguma nota, não é mesmo? Por exemplo, o livro do Giovanni Martins, como tem muito vocabulário das favelas, a Companhia das Letras aqui em Portugal colocou um cartãozinho com um glossário Ah, aí faz sentido, né, realmente. para ajudar os leitores portugueses a perceberem a gíria das favelas, e acho que é um autor que tem bastante potencial, até porque ele começou como contos, a escrever contos, foi o primeiro livro dele publicado, e já foi publicado em mais de 10 países, o que não é muito normal, ainda por cima para contos. Normalmente os contos vendem-se menos que romances. O Sim. Itamar também é um bom exemplo da literatura portuguesa, da literatura brasileira. Sim, que ele chegou aí primeiro do que aqui, não é mesmo? Sim, o que eu conheço pessoalmente e o que ele me diz é que ele não estava à espera de que ganhasse o prémio, mas foi bom para ele porque a editora Lei fez um bom trabalho com ele a nível de preparação até ele ganhar o prémio aqui, até ele receber o prémio na Feira do Livro de Lisboa. E houve uma certa preparação dele para lidar com a comunicação social, o que nem todas as editoras fazem. Eu sei que a lei é grande, mas as editoras grandes aí também devem fazer no Brasil, mas as mais pequenas não têm esse poder de preparar o autor para lidar com muita comunicação social. E ele, Isso, porque, de fato, Luiz, o Itamar Vieira Assunção é um fenômeno muito inédito. Tamar Vieira, Muito inédito mesmo. Porque ele já chegou ao primeiro lugar da lista geral dos mais vendidos. Sendo que, assim, se tratando de literatura de ficção contemporânea brasileira, principalmente do que chamamos aí de ficção literária, que é essa literatura assim, mais um pouco engajada com a tradição, com um pouco mais de pretensão no bom sentido, a se inserir no cânone, etc. É muito raro até que chegue a integrar listas de mais vendidos especializadas em ficção, sei lá, na 20ª posição, que é, por exemplo, até onde vai a lista da Publish News. Agora o Itamar não, ele já está, e há muito tempo, no primeiro lugar da lista geral, concorrendo com autoajuda, livros de espiritualidade, enfim, concorrentes muito pesados, e ele está se sustentando nessa posição. Então, assim, acho que é um fenômeno muito positivo para a literatura brasileira, e ao mesmo tempo, né, que já nasceu com essa conexão com Portugal, que foi bem bacana. sim, eu sei que ele já tinha outros livros publicados. Ele tinha A Oração do Carrasco, que foi finalista na área de contos do Prémio Jabuti, há uns anos atrás. Mas saiu por uma editora pequena, logo aí as editoras pequenas normalmente não têm tanto acesso a lidar com um editor, com o mercado na sua totalidade. E eu acho que se ele não tivesse ganho o prémio aqui em Portugal, dificilmente chegaria a uma editora grande tão rápido. É tudo. Isso realmente foi fundamental, talvez, para ele ter chegado a todavia, né, o fato de ter ganhado o prêmio. Acho que eles fazem um excelente trabalho. Eu sei que eles foram fundados por alguns ex-editores da Companhia das Letras, portanto, mantém essa qualidade. E eu acho que ele está em boas mãos. Espero que o novo livro dele, que saiu aí no Brasil, também são de histórias, seja publicado cá em Portugal, porque eu acho que ele tem tudo para fazer bastante sucesso. Há outro autor que eu também gostei bastante, que espero que ganhe algum prémio este ano, que é o Jefferson Tenório, que eu já li. Ah, sim, você mencionou mesmo que ele é muito bom. E eu acho que, parecendo que não, o facto de eles serem autores negros e de haver uma emergência, uma imersão de autores negros de qualidade, atualmente, e por causa daquela questão das lutas raciais nos Estados Unidos e noutros países, acho que isso também tem contribuído muito para que os autores negros tenham outro tipo de visibilidade que já não tinham há bastante tempo. Sim, o Jefferson Tenório é um escritor brasileiro contemporâneo, publicado pela Companhia das Letras. O livro dele é O Avesso da Pele, não é? Acho que é esse o E nome. ele também E foi entrevistado pelo Luiz no Sonhando Entre Linhas, no site que o Luiz mantém.
E eu li a entrevista, eu achei muito consistente todas as respostas que ele deu. Eu achei ele muito íntegro e muito preparado enquanto escritor. Eu ainda não li o livro, mas fiquei com uma ótima impressão. Sim, a questão é que é o terceiro livro dele, não é o primeiro. Ou seja, ele, apesar de ser pouco conhecido, ou de ter sido pouco conhecido até chegar à Companhia das Letras, é um autor que já tem alguma experiência, é professor de literatura, portanto, está dentro da área. Só que ele fez algumas escolhas, não sei se já muita gente leu o livro, mas ele fez algumas escolhas estilísticas a nível de escrita também bastante interessantes, que eu vejo pouco nos livros a nível de escolha da segunda pessoa para contar um livro inteiro, para montar uma história. E eu acho que ele usou muito bem essas várias vozes narrativas dentro da história. É uma história bastante interessante. Sei que vai ser adaptada para cinema, porque já tem os direitos comprados. Eu soube disso na altura que o entrevistei e foi o meu melhor livro, foi a minha melhor leitura de 2020 e fiquei muito Olha só. fiquei muito feliz dele ter sido tão rapidamente publicado aqui em Portugal, porque isso não acontece sempre. Ah, que bacana. E Luiz, agora vamos para umas curiosidades também, né? Como nós sabemos tão um pouco de Portugal e da recepção da nossa literatura aí, a gente fica com as curiosidades, é, até meio ingênuas, mas são interessantes de se saber. Como que funciona o ensino da literatura no colégio de vocês, na escola normal, né, digamos assim? E o que vocês estudam? Vocês estudam alguma coisa de literatura brasileira ou literatura africana lusófona, mesmo que pontual? E qual foi o primeiro escritor ou escritora brasileira, o livro, que você teve contato aí na sua jornada como leitor, se você se lembrar? Uh, essa resposta eu acho que você deve saber, entre aspas, por causa da questão das novelas da Globo. O Jorge Amado é dos, é dos autores mais acarinhados cá em Portugal. Se calhar já foi mais do que agora, mas também já faleceu há algum tempo. Mas a questão da Globo já ter adaptado vários livros dele para novelas ajudou a espalhar ainda mais a qualidade que ele tinha como escritor. E, portanto, esse foi um dos primeiros autores que eu li. Também li Machado de Assis. Tenho que voltar a reler, porque foi bem antes de eu ter o projeto do Sonhando Entre Linhas. A Clarice Lispector também é bastante respeitada aqui. O Guimarães Rosa, talvez agora com se a companhia trouxer mais livros, vai voltar a ser bastante falado. Portanto, acho que aqui em Portugal não são conhecidos tanto autores contemporâneos. Basicamente, as escolas focam também muito mais em autores portugueses, mas dos autores brasileiros normalmente falam muito mais dos clássicos. Mas então chega-se a falar, por exemplo, de José de Alencar, de Machado de Assis nas Mas escolas. Os nomes aparecem. o José de Alencar, mas nós temos aqui o Plano Nacional de Leitura, que deve haver uma lista parecida aí no Brasil, que são os livros que podem ser potencialmente abordados durante as aulas de português em vários anos de escolaridade. E normalmente os autores brasileiros aparecem sempre como sugestões de leitura. Só que eu tenho notado uma diferença bastante grande da geração que eu fiz parte e que o Lucas fez parte provavelmente, se bem que a realidade no Brasil se calhar é um pouco mais dramática por causa da questão do preço dos livros no Brasil, mas a questão das Netflix e da HBO e dessas plataformas todas tem tirado muitos leitores de livros. Atualmente acho que as consomem mais, gostam mais de consumir aqueles resultados imediatos. E às vezes só leem os livros quando sabem que foram adaptados para séries e mesmo assim, ou filmes, e mesmo assim não acontece com toda a gente. Sim, talvez, acho que há menos atenção, né? Menos concentração para às vezes enfrentar um livro. Eu mesmo, né, comentava aí que
andei meio disperso, ouvindo mais audiobooks, mas com até dificuldades para ler livros físicos. Olha, eu que leio bastante. Então, imagina para quem não é leitor, o quanto isso acaba não sendo mais impactante. Sim, Em relação à escola, Luiz, aqui no Brasil eu sinto que, assim, apesar das nossas deficiências no conhecimento aí da cultura e da história portuguesa, é que nós até aprendemos razoavelmente bastante da literatura portuguesa. Porque acho que até mais ou menos Fernando Pessoa e. Ai, qual é o nome? Sá Carneiro. Sá Carneiro que fala, né? parece a Carneiro, sim. Isso. A gente meio que acompanha, a grosso modo, Portugal. A gente acompanha Camões, a gente acompanha Gil Vicente, o Padre Antônio Vieira, que na verdade é meio que tratado como literatura brasileira aqui, né? Algo bem de transição, português e brasileiro. A Ele, gente acompanha essa de ele, Queiroz, os ele tem modernistas. tempo no Brasil, o padre António Vieira, por isso é que se calhar é essa transição entre Portugal e Brasil. Desculpa, eu não entendi o que você falou a princípio sobre o Padre Antônio Vieira. O padre António Vieira, como viveu muito tempo no Brasil, por isso é que se calhar há essa transição entre a literatura portuguesa e brasileira. Sim, ele dá muito certo mesmo. Ele está nos dois ambientes de forma igual, digamos assim. Então, essa de Queiroz é muito lido. Fernando Pessoa é uma unanimidade. Sim, o E próprio José Saramago, que até viveu alguns anos fora de Portugal por causa daquela questão acho que foi o livro do Evangelho segundo Jesus Cristo, que chegou a ser proibido cá em Portugal. Houve aquela polémica que fez com que ele fosse para Lanzarote, para a Espanha. Mas eu acho que ele é bastante lido aí, porque o Brasil também é muito maior, são 200 milhões de pessoas, a população também é não, bastante. ele é muito lido mesmo, assim como, sei lá, autores, até mais do que a certos escritores estrangeiros com fama internacional. Ele é muito, muito lido mesmo. O próprio Miyakoto, que não é bem brasileiro nem português, mas está muito presente também, porque é um autor de língua portuguesa bastante lido no Brasil. Portanto, acho que, falando de literatura portuguesa e brasileira, acho que devia haver mais esse intercâmbio. Eu sei que às vezes, se calhar aqui, Pode eu falar. não tenho não tenho esse problema, mas eu acho que aqui há muitas pessoas que torcem um bocado o nariz em relação ao português do Brasil. Eu não tenho esse problema, mas sei que há pessoas que não gostam de ler português do Brasil. O que que essas. Ó, fiquei curioso agora. O que essas pessoas. O que incomoda exatamente essas pessoas no português do Brasil? Você sabe dizer? Não sei, mas talvez o vocabulário seja. Vocabulário diferente, assim, ou considerado muito vulgar, ou muito erudito, como você diria? Não sei, eu acho que acontece um pouco dos dois lados. Há certas pessoas aí que no Brasil também não fazem um esforço para ler o português de Portugal. Acho que aqui também acontece um pouco o contrário. Eu não sou muito apologista disso, porque eu acho que justamente é nessas diferenças que há a riqueza da língua. Sou um pouco adepto daquilo que o Walter Ugumem diz, que ele não é muito adepto do acordo ortográfico por causa disso, por causa dessa perda de riqueza de vocabulário, etc. Mas sei que há muitas pessoas que não gostam muito. E eu diria, Luiz, lendo a literatura portuguesa, que eu não sinto um grande estranhamento, é apenas uma coisa muito sutil. Mas mesmo assim, eu sinto muito menos estranhamento e, por sinal, na verdade, familiaridade com o português, por exemplo, do Essa de Queiroz e da Agostina, mais do que o de um escritor contemporâneo, mais do que o do José Saramago, por exemplo. É porque talvez a Agostina e o Essa tenham um português mais, uma coisa mais, não diria cuidado, mas mais requintado. Eu sinto mais próximo, por exemplo, em A Sibila, que é não é uma linguagem propriamente,
mas passa-se, né, naquele ambiente camponês de Portugal, e tem algumas expressões particulares. Eu senti uma grande proximidade com o linguajar das pessoas do interior do Brasil, onde eu vivo. Então, foi um ponto de identificação muito interessante e que me fez gostar ainda mais dela. E aí, né, nós chegamos nela, eu trouxe até aqui a biografia dela, que eu li no começo do ano. É um livro importado de Portugal, escrito Sim, pela Isabel Rio Novo, né, que é também escritora. É uma paixão, na verdade, eu até preciso voltar a ler Agostina esse ano. Tenho alguns títulos aqui que eu ainda não li. A Agostina, ela é pouquíssima conhecida no Brasil, ainda menos do que o padrão português aqui no Brasil eu, estabelece. eu acho que isso é uma falha das editoras daí. Até porque Sim, ela tem um prémio Camões, ou seja, exatamente, ela tem um prêmio Camões. é um pouco estranho como é que uma editora como a Dublinense ou a Companhia das Letras, que já tem tantos autores de renome, se calhar outras, não sei, mas se calhar eu estava a ver mais a Agostina nesse tipo de editoras, ou talvez numa Todavia, são editoras, diria, mais conservadoras, não sei, mas se calhar com outro poder de divulgação do que editoras mais pequenas. É um pouco estranho como é que uma autora desse tamanho, que tem Isso, bastante. eu acho estranho. Eu não digo que teria que ter tipo, a obra completa dela, que é vastíssima, como tem a do José Saramago. Eu entendo a diferença de público e de fama mesmo, por conta do prêmio Nobel, etc. Mas um pouco mais deveria ter, porque na verdade, não, assim, nas livrarias atualmente você não encontra nada. Para não falar que não encontra nada, você encontra dois livrinhos infantis dela. Esses é possível encontrar em livrarias, são edições mais atuais e só acabou. A Sibila chegou a integrar uma coleção da Folha de São Paulo de literatura escrita por mulheres. Ela não está mais disponível nas bancas de jornais e revistas, porém é muito fácil de se encontrar em sebo. Então foi um livro e uma oportunidade em que a Agostina atingiu mais leitores. Mas tirando isso, é quase nada. Porém, eu confesso que ao ler essa biografia e estudar um pouquinho mais da recepção dela em Portugal, eu percebi que também aí em Portugal, antes dela ir para a editora Relógio d'Água, ela passou por um período de esquecimento, tanto é assim que a filha dela acabou achando por bem é, mudar de editora, né? Sair daquela editora que a acompanhava há décadas e ir para uma editora nova. Talvez isso tenha contribuído, A né? editora Guimarães que a representava, e eu sei um pouco dessa história porque, como sou de Portugal, peço essas questões. Eu acho que houve bastante falta de respeito pela autora, porque eles deixaram acabar o estoque de muitos livros e não repunham. Não sei se tiveram dificuldades a nível económico, porque não era uma editora muito conhecida. Se calhar sobreviveu durante muito tempo à conta da fama e das vendas da Agostina. Não era uma editora assim tão conhecida. E acho que foi muito bom o Francisco Val, que acho que é o editor-chefe da Relógio d'Água, ter pegado nessa autora, e no Gonçalo M. Tavares, que eles agora também estão a reeditar as obras dele aqui em Portugal. Porque é uma editora independente, o Lucas conhece algum do catálogo deles. É aqui, ó, um livro da Agostina publicado por eles no ano passado, Santo Antônio. Para falar de Santo Antônio, que tem o dia Eles, comemorado amanhã. Elia Correia, também é uma autora super conhecida aqui em Portugal. Portanto, eu acho que eles, como editora pequena, aliás, acho que a nível de editoras de clássicos, para mim é a melhor editora em Portugal. Tanto a nível de clássicos russos, como clássicos da literatura francesa. Eles editaram o Stendhal, o Victor Hugo, o Tolstói, o Dostoevsky. Portanto, eles têm vários autores desses gigantes de clássicos editados e muitos outros. Eles têm uma parte daquele autor russo que escreveu o Arquipélago Gulag, que também é bastante. Portanto, eu acho que eles têm feito um bom trabalho. Não editam muitos livros por ano, mas
comparado com outras editoras, por exemplo, a Leia chega a editar 100 livros por ano, de vários selos. Eles não editam tanto, mas têm bastante cuidado a nível da tradução. Por exemplo, os livros dos autores russos são traduzidos normalmente do russo para português e não como acontecia antigamente, que havia uma tradução indireta de russo para francês ou para espanhol ou para inglês e depois traduziam para português. Acho que eles têm apostado muito nessa tradução mais direta do russo para português, por exemplo. Estou a falar do russo porque é um idioma bastante difícil de traduzir. Isso é uma boa pergunta, Luiz. Eu até introduzo um assunto aqui interessante. Aqui no Brasil havia muito disso, das traduções indiretas, principalmente de línguas menos difundidas, por exemplo, russo, ou línguas orientais, ou da Escandinávia, e por aí vai. Porém, ultimamente tem ocorrido um movimento editorial bem consistente de sempre fazer traduções diretas, mesmo de línguas exóticas, digamos assim. Aqui em Do Portugal, russo, então, já se tornou algo bem popular, principalmente por conta da editora 34, que tem uma coleção chamada Coleção Leste, em que eles já traduziram muita coisa do leste europeu, não só do russo, né, como também de outras línguas, por exemplo, o húngaro. o E Boris, com isso, eu acho que eles acabaram formando uma escola de tradutores e que se torna cada vez maior, e agora outras editoras já traduzem direto do russo. Como que está essa situação aí de tradução de línguas exóticas, entre aspas, aí em Portugal? falando nisso, o João Reis também é tradutor, o autor da Noiva, a Noiva do Tradutor, também é tradutor. Ele costuma traduzir obras de autores tipo nórdicos, europeus nórdicos. Depois temos o António Pescada, que é um autor bastante fluente em russo, que normalmente ele é que traduz a maior parte das obras russas pela Relógio d'Água. Temos alguns tradutores a fazer esse trabalho também aqui em Portugal. Mesmo aquelas autoras tipo a Anne Kang, que ganhou o prémio Man Booker Prize em 2016. Por acaso ela edita ela cá em Portugal e também houve uma tradução direta, talvez do coreano para o português, que consideraria uma língua exótica, coreano, japonês. Sei que no Brasil há uma editora muito focada para essa área mental, que é a Estação Liberdade. Sim. Também faz muito bem esse trabalho. E eu acho que faz sentido porque, em termos de tradução, eu não sou tradutor, mas conheço vários tradutores. Tenho uma colega na lei que é tradutora também, ela tem traduzido a Chimamanda Adichie, por exemplo, o David Lodge e outros autores assim super conhecidos. E se nós, nesse processo de tradução, já perdemos coisas, por exemplo, de russo para inglês ou de inglês e depois de inglês para português, perdemos muito mais. Sim, acaba perdendo. A possibilidade da coisa ficar muito diferente, né, aumenta. Uma curiosidade também, Luiz, em Portugal, né, quando a gente estuda essa de Queiroz, o próprio Brasil do começo do século XX, quando havia laços mais estreitos com Portugal, a influência da França era muito grande na nossa cultura, e também da Inglaterra. A França e a Inglaterra pautavam. Mas eu acho que Como vocês estão aí nesse contexto cultural? Assim, sim, vocês têm muita influência ainda da Europa continental, da Inglaterra, ou é como aqui que a coisa acaba passando mais pelos Estados Unidos mesmo? Como que você definiria isso aí? nós, aqui como nós, aqui é um pouco ao contrário, nós temos mais influência dos britânicos, estamos muito mais perto da Inglaterra do que do Brasil. Mas eu acho que é um pouco geral. Acho que os Estados Unidos têm influência na literatura como um todo, no mundo inteiro, mas acho que aqui também se publica muita coisa de autores ingleses, pela proximidade estratégica entre Portugal e Inglaterra, ou entre a Europa e a maior parte dos países europeus com a Inglaterra.
A França seria apenas mais um país importante dentre vários. A França também temos bastantes coisas publicadas por aqui, por exemplo, essa minha colega, a Tânia Ganho, que é essa tradutora, tem traduzido bastantes coisas de autores de língua francesa, como a Leila Slimani, que aí sai pela Tusquets, que ela é franco-marroquina. Temos o Albert Camus, que também é do norte da África, também é bastante traduzido aqui. Temos o Hervé Letellier, que acho que ganhou o prémio Goncourt, a última edição. Também foi traduzido pela Tânia, portanto temos alguns autores franceses que continuam. O Mathias Hénard, que foi publicado pela Todavia, acho que aí no Brasil. Portanto, temos alguns autores franceses que também são bastante publicados por cá. E a Espanha? Porque aqui no Brasil nós vivemos o seguinte paradoxo, né? Nós estamos inseridos na América Latina, em que se fala predominantemente espanhol, porém nós mesmos, no nosso cotidiano, pouco nos identificamos com essa identidade latina e, na verdade, temos pouco contato com os nossos vizinhos, pouco intercâmbio cultural. Lógico, existe alguma coisa, mas muito menos do que alguém poderia supor que haveria. Vocês com a Espanha, acontece a mesma coisa ou há uma integração maior? Com a Porque aqui nós não recebemos quase nada da Espanha. Eu, pelo menos, sinto Espanha, isso. eu acho que há uma integração maior, até que com outros países, por causa da questão de nós dividirmos a Península Ibérica. O próprio Saramago defendia muito isso, que Portugal e Espanha eram quase um país só, por causa da proximidade territorial. E nós aqui temos muito acesso à literatura espanhola. Mas agora que você estava falando disso, eu lembro-me de ter entrevistado uma autora venezuelana, a Karina Sainsborgo, que foi publicada pela Intrínseca no Brasil, que ela participou da Flip há uns 2 ou 3 anos. Acho que foi há 2 anos. E eu entrevistei ela porque eu li um livro que se chama Noite em Caracas. Ela é da Venezuela, mas ela mora desde 2006 em Madrid, em Espanha. Por causa da questão política, ela veio para cá. E ela, como é venezuelana, tem muito esse lado latino que vocês também têm. Só que ela disse-me na altura que eu a entrevistei que, apesar de a América Latina estar muito próxima do Brasil, é muito difícil os latinos lerem autores brasileiros por causa dessa barreira linguística. Acho que não é nem só linguística, porque, enfim, eu tenho certeza há muitos tradutores do espanhol, não sei, seriam feitas traduções se houvesse público, mas assim, é como se tivesse uma distância cultural e geográfica muito maior do que de fato existe. Eu sinto isso. Sim, talvez por isso é que isso explique, talvez, esse. Não sei se seria só uma situação linguística, acho que também é questão da cultura. Acho que a maior parte dos países da América Latina também devem ser muito fechados comparados com o Brasil. Quando há essa relação com o Brasil, eu sinto isso. Ah, entendi. Os outros países também se fecham em relação ao Brasil, né? Reciprocamente. Pelo que ela me diz, e ela conhece bem a literatura latina, porque ela é venezuelana, e apesar de estar em Espanha, ela lida muito com autores latinos. Por exemplo, há um autor que é o Juan Gabriel Vázquez, que não sei se está publicado no Brasil, que fala muito dessa questão da violência, que é uma coisa que une vários países da América Latina, e o Brasil não é exceção, porque há muita violência no Brasil e em outros países. Acho que era um tema que poderia interessar a várias editoras no Brasil. E por causa da questão da cultura latina, não estou a dizer que são todos violentos, mas não podemos negar que o Brasil é dos países mais violentos a nível da América Latina. E eu acho que, não sei se ele está publicado aí, mas seria um bom autor para ser publicado aí.
Aqui, talvez na América Latina, eu diria que o país que a gente tem um pouquinho mais de proximidade é a Argentina, e ao mesmo tempo num sentido assim de rivalidade, É, a começar pelo futebol, mas passando para outras esferas também. Então é uma relação que se estabelece na dinâmica da rivalidade. Mas tirando a Argentina, o resto cai tudo meio que numa massa amorfa. sim, tirando algumas exceções, como se calhar o Mário Vargas Llosa, a Isabel Allende, o Gabo, que já são Ah, consagrados. Eu acho, sim. por exemplo, com a Argentina, eu acho que o Brasil até publica bastantes coisas. Temos o Cortázar, temos a Mariana Henriques, que é uma autora da nova geração, mas que já tem 2 ou 3 livros publicados no Brasil, ou vai para o terceiro. A Selva Almada, que também é argentina, acho que saiu pela Todavia, portanto, concordo com você quando você diz que com a Argentina ainda há alguns laços, apesar dessa rivalidade de futebol, mas depois há outros autores que não são tão conhecidos. E outra curiosidade também, acho que você vai saber esclarecer para a gente. Como que está. A gente falou da recepção da literatura portuguesa aqui no Brasil, mencionamos nomes, é, constatamos, né, que há muito por caminhar, mas tem havido algum progresso. Como que está essa difusão da literatura portuguesa, feita em Portugal mesmo, né, não só de língua portuguesa, na Europa hoje em dia? Existe algum escritor que se destaca, que vende bem, que você já ouviu falar? Como que está isso? Há autores portugueses, é isso que Isso. está dizendo. Sim, há pelo menos um, que eu por acaso não sou muito adepto dele, mas isso é uma questão pessoal, que é jornalista, que é o José Rodrigues dos Santos, que ele escreve um pouco na onda do Dan Brown, livros Hum, thrillers misturados com política e o nível religioso, que ele é dos autores mais portugueses que vende bem em vários países, como Canadá, França, alguns países assim, Estados Unidos. Pela última vez que eu vi, ele já tinha vendido de livros dele. Ele escreve desde 2002 e acho que ele tem uns 20 romances publicados desde 2002. Ou seja, ele é bastante prolífico. O João Tordo também é um autor que vende bem em vários países. No Brasil, o João Tordo já não está tão presente no Brasil. Tem alguma coisa, mas menos do que os outros que a gente citou. sim, eu também sinto isso. Não sei porquê, porque eu acho que ele é um autor excelente. É um autor que ganhou o prémio Saramago, é um autor que já foi finalista do prémio Oceanos recentemente. Ou seja, acho que é um autor que devia ser bastante explorado, até porque ele também é bastante prolixo. Ele tem uns 14 ou 15 livros já publicados desde 2004, ou seja, acho que ele está muito acho que ele devia ser muito valorizado. Ele está mais ou menos na linha do José Luís Peixoto. Isso, é. Bem que ele E não assim, poesia, se bem que ele não escreve poesia, mas ele também é bastante prolixo, tal como o José Luís Peixoto. sim. Você mencionou uma coisa interessante que eu acho que vale a pena pontuar, que eu senti que começou a aparecer um pouco mais aqui no contexto cultural brasileiro e talvez seja de interesse de quem está nos assistindo saber mais. Você mencionou o prêmio José Saramago. Aqui no Brasil, nós acompanhamos bastante o prêmio Camões, o prêmio Oceanos, que ligam, né, o Brasil com a comunidade lusófona, de um modo geral. Aqui no nosso país, particularmente, o principal prêmio é o Jabuti. Qual é o papel, né? Qual é a posição, digamos assim, no cenário cultural português do prêmio Saramago? Me parece que é cada vez mais importante, não é? Basicamente é um prémio que é atribuído de 2 em 2 anos. E agora Hum, há um autor super jovem que ganhou o último, que foi em 2019, que foi o Afonso Reis Cabral, que é um autor que já foi publicado aí no Brasil pela HarperCollins, do Brasil.
com um livro que se chama Pão de Açúcar, que foi publicado, ele é publicado pela Leia aqui em Portugal, que ele pegou como eu dizer, numa história real, num caso de uma morte de uma transexual brasileira que se chamava Gisberta, que foi morta por um grupo de adolescentes no Porto, no norte de Portugal. E ele fez uma pesquisa gigante para poder escrever esse romance. Ele partiu desse ponto para construir um romance e tentar responder à pergunta porque é que nós, seres humanos, conseguimos ser tão malvados, tão maus. Até que ponto é que esse lado negativo está presente em nós. E ele foi bastante elogiado pelo júri do prémio. E ele tem a minha idade, tem 31 anos. Já foi finalista do Prémio Leia com o primeiro romance dele, que se chama O Meu Irmão, em 2014. E agora, 5 anos depois, ganhou o Prémio José Saramago. Eu acho que ele tem bastante potencial. É um autor que provavelmente deve continuar a escrever mais coisas e que, se calhar, o Lucas e outras pessoas que moram no Brasil deviam estar atentos. E assim, o prêmio Camões não, o prêmio Saramago, você esclareceu, é dado de 2 em 2 anos, eu já não sabia, pensava que fosse anual. Ele é dado para o escritor, ou escritores iniciantes necessariamente, ou para um livro publicado nesse biênio, como funciona? Basicamente, acho que agora aumentou a idade dos concorrentes, pode ser até aos 40 anos. Porque nós sabemos que o Saramago também começou a publicar com regularidade bastante tarde, e talvez seja essa a razão de eles terem aumentado esse prazo, ou melhor, a idade. E eu acho que serve muito como rampa de lançamento, como se calhar o prémio Sesc no Brasil, se calhar era o prémio. Sim, sim. Para jovens autores, ou não tão jovens, né? Porque 40 anos não é propriamente jovem para algumas pessoas, mas eu acho que o prémio mais parecido no Brasil seria o prémio Sesc. Sim. Não, o prêmio Sesc eu também sinto a mesma coisa do que eu sinto em relação ao prêmio Saramago, que ele tem crescido em importância e em efetividade ao trazer escritores novos, né, para a cena mais acompanhada pela sociedade. Eu acho que o prémio Sesc, acho que para mim é o melhor prémio para jovens autores de língua portuguesa. Sim. Estou a excluir aqui o prémio Leia, porque o prémio Leia não é propriamente para jovens autores. É para autores inéditos, mas se calhar já não... Normalmente os que ganham não são assim tão jovens. Agora o prémio Saramago, o João Tordo ganhou, o Walter Ugumem também, o José Luís Peixoto, ou seja, foi um prémio que ajudou a descolar esses autores no início da carreira. Ele é bem importante. Né? Ter o peso de ter esse nome José Saramago como principal idealizador, eu acho que também pesa muito no currículo. E, Luiz, nós já estamos nos encaminhando para próximo das 7 horas da noite aqui no Brasil, né? Imagino que às 11 da noite aí em Portugal. Eu queria agora perguntar para você de uma forma assim, mantendo-nos, né, na literatura, mas não necessariamente na literatura brasileira ou portuguesa. Queria que você falasse o que você está lendo, o que você leu recentemente, que você gostou, o que você quer ler. Um bate-papo mesmo para a gente compartilhar aí leituras. Eu estou lendo um livro do Stênio Gardel, que é A Palavra que Resta, que foi publicado pela Companhia das Letras, recentemente. Vou ler para o meu futuro clube de leitura, a partir de terça-feira, A Cor Púrpura, da Alice Walker, que acho que é uma autora que é outra autora que no Brasil tem vários livros publicados, aqui em Portugal nem tanto. Sim. Era uma autora que deveriam apostar. E estou curioso para ler também aquela autora Amanda Gorman, que é uma poetisa dos Estados Unidos negra, que declamou um poema dela durante a tomada de posse do Joe Biden. Sim.
me lembro dessa referência. Agora você, assim, eu falei que nós compartilharíamos leituras apenas, mas você mencionou uma coisa que agora me despertou uma pergunta. Aqui no Brasil, tem se popularizado muito e tem sido muito importante para o mercado editorial os clubes de assinatura de livros. Era um modelo que existia no passado, o Círculo do Livro é um grande representante disso, e que de repente assim, se extinguiu, praticamente não tinha. E de repente eles ganharam uma força enorme a muitos clubes, a TEG tem milhares de assinantes, que é o principal deles, mas outros tão grandes quanto existem. Aí em Portugal tem esse fenômeno dos clubes de assinatura de livros? Que eu conheça, eu acho que só conheço o clube de livro de leitura. Não é bem clube do livro, é clube de leitura da Leia, que eles basicamente criaram, foi há pouco tempo, é um clube recente, que acho que eles já têm mais de 300 pessoas, em que eles basicamente são os próprios editores dos vários estilos da Leia que escolhem os livros, escolhem 3 ou 4 livros por mês e as pessoas votam e depois basicamente há lives via Zoom com o editor para apresentar o livro e depois no final do mês para discutir a leitura. Entendi. Não é mais ou menos aquele modelo que a gente recebe uma caixinha com o livro, paga. Talvez por causa do tamanho de Portugal. Sim. E também por causa da questão da população que lê. Aí também, isso, boa pergunta. Aí também há poucos leitores? Considera-se que poderia haver mais leitores? Eu acho que se calhar há mais leitores do que no Brasil, considerando o tamanho de Portugal, porque se calhar o analfabetismo aqui está muito mais baixo do que no Brasil. Há zonas do Brasil que essa questão de não saber ler ou escrever está muito mais presente, especialmente no interior de alguns estados. Portanto, eu acho que aqui até lemos alguma coisa, mas já lemos mais. Acho que, como eu estava a dizer há pouco, a questão da Netflix e da internet e das adaptações também vai tirar bastante público. Porque, como o Milton Ratum diz, e acho que você também deve concordar, ler requer tempo e as pessoas querem uma coisa mais imediata. Exatamente, exatamente. E, enfim, tudo nos leva à dispersão e a não ter uma atenção suficiente para o livro. Por isso que eu fico aqui vociferando em prol dos audiobooks ou audiolivros, porque eu acho que é um gatilho em que a gente consegue aproveitar um pouco desse tempo disperso, dessas atividades concomitantes, para poder entrar em contato com a literatura, ainda que não seja com a palavra escrita. Sim, aqui por acaso houve um prémio, não, houve a Kobo, a marca Kobo, criou uma plataforma entre a Leia, houve uma parceria entre a Leia de Portugal e a Kobo Plus para começar a disponibilizar mais audiobooks em Portugal, por causa dessa questão. E a pandemia acho que também veio expor muito essas fragilidades. Com a pandemia as pessoas não conseguiram sair de casa e tiveram que começar a consumir mais audiobooks e mais livros digitais. E então eles... uma plataforma que juntasse esses dois lados, tanto os e-books como os audiobooks. E a Kobo acho que é o primeiro país da Europa, Portugal, que começa a ter essa plataforma, muito por causa dessa parceria entre a Leia e a Kobo, mas não são só livros da Leia Portugal que estão no catálogo, cada vez mais editoras estão a aderir a isso e portanto eu acho que é um bom sinal para haver esse crescimento. Você falou em Kobo, e aí eu toco em outro assunto, aí nosso assunto não acaba aqui, porque sempre vamos passando de um a outro. Aí vocês, muitos de que estão assistindo, né, não sabem, mas em Portugal não há a Amazon portuguesa.
Portanto, não há em Portugal o Kindle e esse sistema de e-books que é o mais usado aqui no Brasil e também em outros lugares do mundo. Como que está o e-book aí? Como que vocês fazem para consumir o e-book? Vocês acabam lendo no tablet, no celular ou no computador? Ou tem algum dispositivo específico que é popular? O próprio Kobo é popular? Porque existe aqui o Kobo. Nós, como o Lucas disse, não há Amazon cá em Portugal, física, mas nós temos a Amazon espanhola. E agora eles devem começar a aumentar a oferta de e-books portugueses na Amazon espanhola. Ou melhor, seria mais quase uma, uma Amazon da Península Ibérica. Por causa da questão do mercado, não sei se vai ver a Amazon cá em Portugal. Eles, por acaso, agora até há pouco, acho que há uns dias atrás, tinham uma promoção para livros que estivessem disponíveis na Amazon espanhola de autores portugueses. A própria Amazon fez essa campanha. Ah, bacana. Não sei como é que isso vai funcionar, mas sim, eu acho que eu propriamente sinto falta disso e outras pessoas que também leem aqui em Portugal. Só que os descontos que a Amazon no Brasil faz, por exemplo, são possíveis porque não há uma lei do preço fixo. E aqui em Portugal há uma lei do preço fixo. Basicamente, explicando o que é a lei do preço fixo, todos os livros que são publicados em Portugal, até fazerem 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, não podem ter descontos superiores a 20%. Justamente para a pessoa poder comprar nas livrarias de bairro, físicas ou em grandes redes, sem muita distinção, né? Porque a Amazon nós sabemos que é um gigante e faz descontos, campanhas de desconto tipo de 50%, 60%, 70% em todos os livros. E aqui em Portugal, por causa dessa barreira, não há. Não é por essa razão que não há Amazon, mas a Amazon aqui se calhar não conseguiria fazer tantos descontos como fazem em outros países. E aqui, Luiz, na verdade, a Amazon existe no Brasil já há algum tempo, mas não tanto tempo assim. Porém, antes dela, já existiam grandes empresas que vendiam livros na internet Saraiva, talvez. e iam pontos agressivos. Então, assim, não foi um fenômeno inventado no Brasil pela Amazon. Eu comprava muito livro antes da Amazon no Submarino, nas lojas americanas, que são grandes sites que praticavam assim descontos avassaladores, eu diria até que maiores do que os que a Amazon hoje em dia pratica. Então, assim, acho que aqui no Brasil isso é principalmente um problema do livro vendido online, mais do que da própria Amazon. Sim, mas eu acho que a questão dos impostos no Brasil, especialmente relacionados com livros, acho que também pesa bastante. Aí vocês têm imunidade para o livro de impostos? Basicamente, agora com a pandemia, não sei, mas acho que não alterou. Aqui nós pagamos o IVA, basicamente é um imposto de valor acrescentado para tudo. No caso dos livros, esse IVA é de 6%. Ou seja, basicamente os livros são considerados bens essenciais e por isso têm um IVA menor do que a maior parte dos outros produtos. Por exemplo, se eu for num restaurante é 13%, se eu comprar um computador já são 23%. Ou seja, há produtos que são considerados bens essenciais como leite, pão, etc. E os livros estão nesse grupo em que você paga menos de imposto e as coisas também ficam mais baratas. A questão é que aqui eu não digo que os livros estão caros, porque eu percebo o processo que há por trás e o Lucas, apesar de não trabalhar numa editora, deve ter uma noção do que é que custa produzir um livro. Eu tento ver sempre a questão do outro lado. Se calhar Portugal é que tem um salário baixo comparado com outros países da Europa e isso faz com que as pessoas achem que são mais caros. Mas eu acho que os livros até têm um preço razoável aqui em Portugal. Mas comparado com o Brasil, eu sei que os livros são muito mais caros. Por isso é que eu às vezes
faço aquelas ofertas para algumas pessoas que eu gosto e que eu tento incentivar o conteúdo, e é o que o Lucas diz. Para mim, os preços do livro no Brasil são uma festa, mas ao contrário não acontece por causa da questão do real, por causa da questão dos impostos. Esse livro aqui, ó, da Agostina, que foi importado de Portugal. Acho que aí ele deve custar mais ou menos uns 17 euros, algo assim. Sim. Aqui, para mim, eu paguei, olha, importando pela Livraria da Travessa, sem imposto de importação, porque aqui não tem imposto de importação sobre livros, só pelo simples fato da desvalorização do real e do frete. Deu quase R$ 180 um livro desse. É muito. Quando o preço médio do livro no Brasil sem desconto é, sei lá, R$ 70, é menos que a metade. Basicamente, você falou numa coisa que eu amo, que é a Livraria da Travessa, que ela está presente aqui em Portugal, Sim. na Europa, é que está presente aqui em Lisboa, e eu, por acaso, às vezes até consigo alguns livros de edições brasileiras, quando podem ser vendidos fora do Brasil, por causa da questão dos direitos autorais. Há editoras, Tem isso também, né? há editoras que, por exemplo, você lança um livro pela Companhia das Letras, dependendo do autor, se for um autor conhecido, claro que eles vão tentar fazer direitos autorais que não sejam tão restritivos, mas se for um autor menos conhecido, eles podem comprar os direitos de autor só para o Brasil, e aí os livros só podem ser vendidos no Brasil. Mas a Livraria Travessa cá em Portugal, se os livros puderem ser vendidos fora do Brasil, eu posso encomendar e só pago o valor do livro, não pago a alfândega nem a importação, porque a rede é a mesma. E acho que isso veio facilitar um pouco a questão dos acessos de alguns autores que não são tão conhecidos cá em Portugal. O problema é que só há uma, e é em Lisboa. Portanto, quem não mora é difícil depois de conseguir esses livros, até porque ainda não há um site da Livraria da Travessa dedicado a Portugal. Precisava ver. Aqui nós temos o site da Travessa também, porque a Travessa aqui também no Brasil ela é limitada, ela é principalmente no Rio de Janeiro. Em São Paulo eles começaram a abrir algumas unidades. Eu, por sorte, tenho uma aqui no interior, em Ribeirão Preto, que é uma cidade pela qual eu sempre transito. Mas tirando isso, assim, o resto do Brasil inteiro também não tem livraria da Travessa. Sim, mas eu gosto de dizer, pelo menos vocês têm o site que dá para encomendar de qualquer parte do Brasil. Aqui não, ainda não há isso. Portanto, eu por acaso até estou relativamente perto de Lisboa, tipo 1 hora de transportes, mas sei de pessoas que se calhar gostariam de ler autores tipo Aline Bay. A Aline Bay ainda não está publicada cá em Portugal. E outros autores. E é um pouco difícil se a pessoa não morar aqui em Lisboa. Pelo menos presencialmente eu gosto bastante do espaço da Livraria da Travessa, que é igual ao daí. Portugal, do Brasil, eles conseguiram manter a mesma organização, o mesmo layout, a mesma identidade visual. Mas essa questão, como ainda não há site dedicado a Portugal, é difícil para quem está fora de Lisboa ter acesso a esses livros. Olha, Luiz, para a gente já encerrando a live, eu gostaria de deixar aqui para o pessoal a indicação de um livro que é publicado pela Tinta da China, que é essa editora que atua nos 2 países, e que se chama As Palavras Não Se Afogam ao Atravessar o Atlântico. É um livro muito precioso porque traz entrevistas com vários escritores portugueses importantes do século XX. E assim a gente consegue ter um gostinho de cada um deles e começar a se enveredar aí pela literatura portuguesa século XX e mais contemporânea. Aqui nós temos Agostinho, Antônio Lobo Antunes, José Saramago, Miguel de Souza Tavares, Mário de Carvalho, Gonçalo M. Tavares, Dulce Maria Cardoso, entre outros. Não sei se estão todos publicados aí. Sei que o Miguel Sousa Tavares está, o António Lobo Antunes tem algumas coisas, mas eu não sei. Eu acho que são todos, Luiz. Eu até andei pesquisando, mas assim, uns mais difíceis e outros mais fáceis de se encontrar. Por exemplo, o Mário de Carvalho
tem umas coisas mais antigas, talvez em sebos você encontre. E Mas assim, teve já alguma coisa em algum momento. ele é pai da Ana Margarida de Carvalho. Desculpa, não entendi? Ele é o pai da Ana Margarida de Carvalho, que está publicada pela Dublinense. Interessante, não sabia disso. E o Miguel de Souza Tavares, você também não sabia, né? Ele é filho da Sofia de Mello, Brainer Anderson, também que é Eu não publicado. eu já sabia, mas aqui em Portugal ele mudou de editora. Ele foi para a Porto Editora, que era a editora portuguesa da mãe dele. Portanto, houve essa transferência e há um dos livros dele que saiu pela Companhia das Letras, que é o Rui das Flores, que já foi republicado pela Porto Editora e provavelmente eles vão fazer o mesmo que a Relógio d'Água está a fazer com a Agostina e com o Gonçalo N. Tavares. Vão republicar outros livros dele por essa editora. Ele tem vários livros, Luiz, porque eu tive a impressão de que a bibliografia dele não é tão extensa. Não é tão extensa como a mãe e como se calhar alguns autores mais contemporâneos mais prolixos, mas ele tem algumas coisas, sim. Ele também escreve para crianças no Brasil. Não sei se já há algum. Eu lembrei-me do Equador e do Rio das Flores, que se calhar são esses dois os únicos. Sim, eu tenho eles aqui, o Equador, estou até olhando para eles agora, e Rio das Flores, eles são até bem vendidos no Brasil, principalmente Equador. Tá já na 10ª reimpressão, uma coisa bem consistente. Pois, só que a questão é essa. Eu acho que ele é um autor excelente, é um autor que escreve bastante bem, é advogado também. Portanto, está a vender. Esse é mais um exemplo de um autor que deveria ser mais publicado por aí. Não estou dizendo que os autores que são publicados aí portugueses são maus, mas eu acho que há muito mais talento deste lado que deveria chegar aí. Agora eu prometo a todo mundo que é para encerrar mesmo, porque o assunto aqui não acaba. Eu vou lembrando das coisas, é um tema realmente apaixonante. Mas, assim, eu tenho a percepção, até agora tendo como mote esse livro, né, que dá um panorama, não sei se vocês têm essa impressão também, que o século XX português e até mesmo o começo do século XXI que vivemos agora foram muito bem, foram muito privilegiados em termos literários. A literatura portuguesa viveu um grande momento no século XX, com grandes escritores muito potentes. Vocês têm essa percepção também? Que o século XX foi rico em termos literários para vocês? Eu tenho. Eu pessoalmente tenho. Mas, como eu digo, acho que a literatura acho que vive muito de altos e baixos, não só em Portugal como em outros países. Mas sinto que nós temos bastante potencial e já vou extrapolar para a língua portuguesa, não só em Portugal como em outros países. Mas a questão do mercado, porque depois nós temos que concorrer com outros países como os Estados Unidos, Inglaterra, e às vezes é um pouco difícil para autores jovens, para autores que não são conhecidos, se não houver uma boa divulgação das editoras, e nem todas as editoras têm esse poder, eu acho que isso também passa muito por aí. Não, nem todas as editoras são uma Companhia das Letras, ou uma Porto Editora, ou uma Leia. O próprio Giovanni Martins, que você mencionou, não estou questionando a qualidade literária, mas ele teve principalmente essa divulgação porque a Companhia das Letras se empenhou nisso, né? Apostou muito nele. É. Mas ele depois, eu acho que no caso dele, eu acho que é até meio interessante porque ele veio de uma favela. Sim. Ele vem daquele lado que se calhar as pessoas começam a olhar de lado. Ele vem de uma favela, não terminou a escola, não terminou o ensino. Não, uma faculdade não é obrigatório para ser escritor. Não, não. Eu acho que assim foi uma decisão político-social
da Companhia das Letras enquanto editora, enquanto uma agente cultural responsável de encontrá-lo, reconhecer o seu valor e promovê-lo, né? Sim, só que eu acho que houve muita gente que nem não leu todos os contos, acho que são 13 contos, e começaram logo a dizer: ele não sabe escrever, ele está a escrever com gíria da favela, ele quis contar histórias da favela com pessoas da favela. Claro que ele não vai escrever, não vai usar um português correto, porque na favela dificilmente há um português correto. Daquele, Sim. portanto, se ele não tivesse valor, eu acho que não havia mais de 10 países a quererem comprar os direitos de publicação antes de ele ser publicado no próprio país dele. Sim, sim. E ter, Então, e ter elogios de autores como o Milton Ratum, como o Marcelo Rubens Paiva, como o Chico Buarque, eu acho que esses autores estão num patamar que não fazem favores a ninguém, não vão dizer que o livro é bom só para dizer que é bom. Portanto, sim. acho que o mesmo acontece com o Itamar. O Milton falou bastante bem do Tortarado, não é porque quis falar bem, é porque ele viu potencial no livro. Só que no caso do Torto Arado, eu te diria assim, que o Giovanni Martins teve um certo empenho em promovê-lo. Agora, no Torto Arado, teve sim um impulso inicial aí do Prêmio Leia, depois do fato dele ir para Todavia. Mas, assim, o fenômeno em si é muito mais orgânico e de massa, de boca a boca, como a gente diz aqui no Brasil, do que algo que a editora se esforçou demais para acontecer. Mas É eu, por isso tão bonito, porque é muito natural e orgânico. sim, mas eu acho que é aquela questão de ele ser um autor negro, ele ser uma voz que deve ser ouvida, a questão. Mas, na verdade, existem outros escritores contemporâneos que preenchem esses requisitos aqui no Brasil e que não fazem nem um décimo do sucesso. Mas a questão também tem a ver muito com a questão dele trazer uma literatura ou um lado rural do Brasil que já não está presente há muito tempo. Isso, eu acho que isso foi uma potencialidade que ele descobriu, que estava esquecida e que se mostrou realmente muito, muito forte. Ele próprio falou da inspiração que ele teve no Graciliano Ramos, no Raduan Assar, no Guimarães Rosa, ou seja, ele foi buscar essa escola, basicamente, não diria escola, mas essa inspiração, esses temas que eles falavam, como Vidas Secas ou Lavoura Arcaica, para falar muito desse lado do Brasil mais interior, que, querendo ou não, continua a ser fustigado por esses problemas de escravidão, etc. E que as pessoas Sim, às vezes dizem: isso é lá no interior, não tem nada a ver connosco. Claro que tem. Faz sim, parte do sim, país. E eu acho que foi isso que eu quis ressuscitar e quis trazer para o debate. Eu acho que ele conseguiu isso muito bem. sim, verdade. Luiz, eu vou agradecer. Eu acho que nós já passamos aqui de uma hora. Agradecer a você, agradecer a todo mundo que acompanhou e que vai acompanhar depois, porque a live ficará gravada no IGTV. Quero convidar todo mundo a seguir o Luiz aqui no Instagram. Sonhando Entre Linhas é o perfil. Ele fala sobre literatura, sobre os lançamentos, notícias em geral do mercado. Ele também entrevista muitos escritores, faz resenhas, né? Eu vejo de vez em quando também tem esse comentário sobre as leituras. E mais até ainda do que o próprio Instagram. O Luiz tem um site muito completo de Sonhando Entre Linhas, sonhandoentrelinhas.com.pt. .pt. Então eu convido todos a visitarem e acompanharem, porque é um trabalho muito consistente. Então, Luiz, muito obrigado. Mais uma vez, quero já fazer outra live, porque eu tenho certeza que agora eu vou lembrar de muitas outras coisas que eu gostaria de ter conversado. Claro, eu estou sempre à disposição. Ah, muito obrigado. Um abraço, então, e bom final de semana para todos. Obrigado igualmente.